E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Como eu falei no vídeo anterior, os meus primeiros vídeos aqui do canal vai ser falando um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Então, vem comigo que esse é o canal Quanto Vale a Sua Vida e eu sou Vanessa Cristina. Bom, pessoal, eu vou começar a contar pra vocês desde quando eu me conheço como gente, né? Desde os meus 6 anos, mais ou menos, 5 para 6 anos, não me lembro direito a idade, mas desde muito nova eu já ajudava os meus pais em casa, né? Todo o serviço de casa era comigo, porque o meu pai e a minha mãe, eles trabalhavam fora, né? Eles eram dono do próprio negócio, porém eles trabalhavam fora de casa, tá? E aí tinha eu e o meu irmão. O meu irmão era mais velho, estudava e trabalhava junto com meu pai. E eu deveria ter de 5 para 6 anos, mais ou menos, ficava com as coisas de dentro de casa, né? Arrumação de casa e tudo mais. Logo depois eu comecei a cozinhar, não me lembro com qual idade, mas aí a responsabilidade da comida também ficou comigo. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar na casa dos meus pais mesmo, né? Estudei, fui uma criança normal, tá? Como toda criança, tinha seus momentos de brincadeira, tinha seus momentos para brincar, de estudar e de trabalhar. A minha vida, ela foi um pouco rígida, tá? Vamos dizer assim, bem rígida, por causa do meu pai. Meu pai era muito rígido. Hoje meu pai tá uma benção, né? Virou avô, dizer que depois que os pais viram avós, eles ficam melhores. Então hoje meu pai tá um amor de pessoa, mas ele era muito rígido, bem, bem rígido mesmo. Então eu nunca tive assim muito acesso à rua, muita colegagem, nada disso. Até porque eu tinha que fazer os serviços de casa, eu tinha que estudar e tinha todos os meus afazeres ali do dia a dia. Então desde muito cedo eu já comecei a ter uma rotina assim de trabalho dentro de casa e tudo mais, né? Então eu fui crescendo, né? Fui virando adolescente. Eu não me acho uma adolescente rebelde, mas sempre fui muito namoradeira, tá? Depois aí dos meus 13, 14 anos, sempre fui muito namoradeira. Mas não rebelde de fazer besteira, de usar drogas, de ter colegas que fizessem isso e tudo mais. Não, nunca tive, não. As minhas amizades mesmo era na escola, né? E os meus namoradinhos também era de escola e tudo mais. Então, fiz curso, fiz vários cursos também, fiz curso de inglês, fiz quase 2 anos de curso de inglês, também estudando, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, mais ou menos, eu conheci o pai dos meus dois filhos, né? E com 15 anos eu me casei com ele. Eu me casei com ele. O meu pai não concordava muito com o meu casamento. Inventei uma mentira para sair de casa, né? Falei que estava grávida e tudo mais. Inventei uma mentira para sair de casa, porém não deu certo e aí eu tive que me casar com ele, né? Uma coisa que eu não queria na época era me casar. Eu queria sair de casa, tipo, ir morar junto com ele e depois me separar dele. Mas não deu certo esse meu plano. Então eu me casei e fiquei 15 anos casada, a trancos e barrancos, porque quem me conhece no meu dia a dia, né, no meu lado pessoal, sabe que meu casamento não foi assim mil maravilhas. Mas fiquei 15 anos casada com meu marido, tive meus dois filhos, o mais velho, Lucas, e o do meio, Miguel, né? Tive meus dois filhos com ele. Como eu falei, foi um casamento bem conturbado, tá? Mas hoje nós somos separados já há mais de 10 anos. E hoje a gente tem um relacionamento de amizade, né? Por causa das crianças e tudo mais, mas não tenho raiva dele.
e acho que ele também não tem raiva de mim. A gente, vamos dizer que a gente consegue ser amigos hoje em dia, tá? Mas foi um casamento bem conturbado. Bom, dentro desse meu casamento, eu fiz várias coisas para poder ganhar dinheiro, trabalhei, fiz várias coisas para ganhar dinheiro, de questão de trabalho. E me separei várias vezes também, voltei várias vezes também. Mas enfim, depois que eu me separei dele, né, do meu primeiro marido, eu fiquei um tempo sozinha e vamos dizer que foi quando eu comecei a viver a minha vida. Sabe quando é um adolescente ou um adolescente? O que o adolescente faz? O adolescente quer sair, quer né, namorar, quer pintar os canecos, né? Então vamos dizer que foi aí nesse momento que eu me separei pela última vez dele, né? Me separei e vivi a minha vida, né? Não me lembro quanto tempo fiquei separada dele, mas eu creio que mais de 3 anos, mais de 5 anos que eu fiquei separada dele, tá? E sem ninguém fixo, assim, não tinha nenhum relacionamento fixo. Tinha um namorado, que eu até fiquei um ano mais ou menos com esse meu namorado, e me decepcionei, que é onde eu vou chegar agora, né? Antes desse meu namorado, teve outros namoradinhos e tudo mais, porém, teve um rapaz que eu me relacionei, um namorado meu, e eu fiquei com ele um ano e um pouquinho, e me decepcionei com ele, né, por causa de mentira dele, peguei ele na mentira, coisas que ele me falou que eu não gostei. E a decepção foi tão grande porque eu queria morar com ele, né? Eu queria formar uma família com ele. Ele era solteiro, eu era solteira também, né? E não tinha nada que impedisse a gente de ficar junto. E eu com planos de casar com ele e tudo mais, de formar uma família com ele, né? Casar, jamais, mas formar uma família com ele. E aí, do nada, assim, eu descubro que ele estava mentindo pra mim e que, na verdade, ele não gostava de mim, assim como eu gostava dele, né? Ele gostava de mim de uma maneira diferente e eu não, eu gostava pra assumir o nosso relacionamento. Já ele não. Então, eu fiquei muito triste com isso, muito decepcionada a ponto de ficar com depressão e tudo mais. E aí, eu fui parar em um lugar que, assim, não é um lugar muito agradável, né? Imagina você com depressão, né? E aí você fala assim: não vou mais me relacionar com ninguém, não quero mais nada sério com ninguém e tudo mais. E aí, nesse lugar que eu fui parar, eu encontrei o meu atual marido, né? O meu atual esposo. Ele tava lá, eu tava lá, a gente se encontrou, se conheceu, conversamos e depois do nosso terceiro encontro, a gente resolveu ficar junto. Foi aonde eu levei ele na minha casa, onde eu morava com os meus filhos, né? Levei ele na minha casa e apresentei ele pro meu filho mais velho e pro mais novo também, né? Só que o mais novo era pequenininho, né? Deveria ter uns 3 aninhos, 3 para 4 anos ou 4 anos já, uma coisa assim. Então, apresentei ele para meus filhos e falei com ele, falei assim, olha, vamos morar junto? Porque eu não tenho idade, eu tinha 33 anos na época, eu falei assim, eu não tenho mais idade de ficar brincando de namorinho, brincando de namorado, então, ou você fica comigo e a gente assume o nosso relacionamento de uma vez por todas, ou a gente se separa, porque eu não tô aqui para poder ficar é, de namorico com ninguém. Eu não quero isso pra mim. Se for pra ficar de namorico, eu não tenho idade pra ficar de namorico. Se for pra ficar de namorico, eu fico sozinha. Eu namoro um aqui, namoro outro ali e pronto, isso é namorico pra mim. Aí ele concordou, ele falou: não, não, vamos assumir, sim, vamos ficar junto. E estamos juntos até hoje, né? Esse meu atual marido. Estamos juntos. Esse ano a gente faz 10 anos de casamento, 11 anos de estar junto, né? A gente ficou junto, aí depois, um ano depois que a gente começou a ficar junto, a gente já
a gente já se casou, né? Na mesma época que a gente se conheceu. Então, tem 11 anos a gente junto e 10 anos a gente de casamento mesmo. Nós nos casamos no casamento religioso perante os orixás. Nós casamos no candomblé, né, como se fala. Então foi perante o sagrado, perante os orixás. E casamos na cultura cigana, né? Nós nos casamos na cultura cigana também. Então nós temos 2 casamentos aí. Nós não somos casados no civil, é uma opção nossa, que a gente não quer, tá? Eu já tive experiência no civil e não deu muito certo, então não quero, eu acho desnecessário. Eu acho muito melhor a bênção dos orixás e o ritual cigano que a gente fez, de acordo com a minha pombogira que orientou e tudo mais. Então, foi muito lindo. E esse ano, né, nós estamos para fazer as nossas renovações de votos dos 10 anos. E aí eu vou tentar mostrar para vocês como é que vai ser, tá? Bom, então, nesse período que eu fiquei separada do meu primeiro marido, eu trabalhei sobre várias coisas. Eu trabalhei de técnica de enfermagem, que, como eu já falei, minha profissão é técnica de enfermagem. Eu me profissionalizei em técnica de enfermagem. Eu fiz curso de cuidador de idoso. Então, mesmo antes de se separar, eu já estava trabalhando como cuidadora. Depois eu fui trabalhar como técnica. Eu trabalhei num restaurante que a minha paixão, assim, é comida, né? Eu adoro fazer comida, eu adoro cozinhar. Então, fui trabalhar no restaurante como cozinheira de massas e ajudante de cozinha. E foi ótimo pra mim, foi ótimo. Gostei muito, 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 muito. E tá aí uma profissão que, se eu tiver hoje em dia que procurar para poder voltar a trabalhar, vai ser em cozinha de restaurante, porque eu adoro, eu adoro. Meu sonho era abrir um restaurante pra mim. Mas eu acho que, como os meus sonhos hoje são outros, então eu acho que esse não cabe mais. Então, trabalhei sobre de diversas coisas, né? Trabalhei no hospital como técnica de enfermagem, trabalhei em clínica, trabalhei em um monte de lugar. E até conhecer meu esposo, eu já trabalhava no restaurante. Quando eu conhecia ele, também trabalhava no hospital. E aí, depois que eu conheci ele, mais ou menos acho que uns 3 anos depois, teve uma dificuldade de arrumar trabalho. Ele ficou um tempo sem trabalhar. E quando arrumou trabalho, a gente tava, tipo assim, não passando sufoco, mas assim, vivendo bem, bem limitado, né? Então, em vez dele pegar um ajudante, né? Porque se ele pegasse um ajudante, ele ia ter que dividir o dinheiro com o ajudante, né? Vamos dizer assim. Eu propus a ele, falei assim, olha, por que a gente não trabalha junto, né? E aí o dinheiro fica pra gente, né? E aí eu fui, então, numa obra para poder ajudar ele nessa obra. E aí, daí eu comecei uma obra e outra obra, outra obra, outra obra. Então, uma obra atrás da outra, junto com ele e eu sendo ajudante dele. E a gente tá aí até hoje. Depois de um tempo, há 3 anos atrás, eu tive meu filho, meu caçulinha, né? O Juninho, desse meu marido. E fiquei um tempo parada de obra, né? Porque não dava, porque meu filho mama, até hoje ele ainda mama, né? Agora não tem nem mais leite no peito, mas ele ainda mama. Então ele mamava, né? Era muito pequenininho e precisava de todo o cuidado. E eu quis me dedicar a cuidar dele. Hoje que ele já tem 3 anos, né? Ele fez 3 anos agora em fevereiro. Então, hoje que ele já tem 3 anos, é que eu tô começando aos poucos a voltar a trabalhar na obra com meu marido, né? Mas faço as minhas outras atividades normais e só voltar na obra mesmo é que eu tô voltando aos pouquinhos. Bom, e é isso, gente. Um pouquinho aí mais do meu lado mãe, do meu casamento, dos meus relacionamentos. Um pouquinho aí por cima aí do que foi a minha vida aí até os dias de hoje, né?
Nesse meio tempo eu entrei em religião, conheci a religião lá atrás, ainda casada com meu primeiro marido, mas aí sobre religião eu vou fazer um outro vídeo para poder estar falando isso para vocês, tá? Não quero misturar muito as coisas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e esse não é o meu propósito. Bom, como eu falei no meu vídeo anterior, hoje eu tenho 43 anos, né? E sou muito feliz com tudo que eu tenho, sou muito feliz com o meu casamento, com meus filhos, né? Sou muito feliz de verdade. Poderia algumas coisas melhorar, poderia algumas coisas modificar, mas sou muito feliz dentro daquilo que eu cultuo, que é o meu sagrado, né? Dentro da minha fé, da minha crença. E resolvi fazer esse canal, como eu falei já, para poder abranger mais gente, né? Porque eu já tenho o TikTok, e aí como eu trago conteúdos, né? Conteúdos de férias, conteúdos do meu dia a dia, conteúdos importantes, como, por exemplo, lá no meu TikTok eu tô falando sobre finanças, né? Então, aqui também eu vou estar trazendo conteúdos assim, assuntos importantes, assim, né? Então eu resolvi fazer o canal para poder abranger mais pessoas mesmo, né? Alcançar mais pessoas. E eu espero que vocês me sigam, espero que vocês gostem. Eu contei um pouquinho, assim, superficialmente da minha história para vocês. E se eu for entrar, assim, muito lá dentro mesmo, vai ficar um vídeo muito grande e tem muitas coisas, assim, que é muito triste de contar. Então, pula essa parte, né? Mas eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou trazer para vocês, tá? Por enquanto eu só tô falando só sobre mim, mas eu vou trazer conteúdo legal, eu vou mostrar o meu dia a dia também para vocês. O intuito desse canal é isso, tá? Mostrar meu dia a dia, mostrar quem sou eu, o que que eu faço e da minha história. Eu hoje ser quem eu sou, né? Me deixa muito feliz, me deixa muito contente. Por isso o nome, né? O quanto vale sua vida. A minha vida vale muito. Por isso, assim, passei por muita dificuldade e muita luta aí, muita garra. Passei por bastante coisa triste na minha vida, que eu não vou contar aqui, não vem ao caso. Mas por isso resolvi fazer, né, esse nome, o quanto vale a sua vida. Para mim, a minha vida vale muito, né? E para você, quanto vale a sua vida? Me diz aí, deixa nos comentários. Vamos interagir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se não gostou, dá um joinha, dá um like, dá um dislike aí. Manda um coraçãozinho pra mim. Faz qualquer coisa, gente, mas se inscreve no meu canal porque vai vir muito conteúdo bom, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todo mundo e fica ligadinho nos próximos vídeos. Beijo. Tchau, tchau.